Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Terça, 8 de novembro de 2016. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite. Estado de Minas, Temer terá outra reunião com ministros hoje sobre Previdência. O presidente Michel Temer convocou uma nova reunião com ministros do Palácio do Planalto a respeito da reforma da Previdência. Temer já esteve com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, da Casa Civil, Eliseu Padilha, o secretário do PPI, Moreira Franco, e o senador e futuro líder do governo no Congresso, Romero Jucá, do PMDB de Rondônia, na hora do almoço, e os convocou novamente para uma conversa agora, pouco, às 18 horas. Nenhum dos compromissos estava na agenda oficial. A expectativa é que a reforma seja enviada em dezembro. Segundo fontes, Temer pediu ajustes em algum dos pontos do texto e já determinou que essa será a prioridade do governo após a aprovação da PEC do teto dos gastos do Senado. Pela manhã, em discurso em evento da CNI, Temer defendeu a necessidade da reforma e disse que ninguém está perseguindo aposentados. Temer afirmou que o tema é importante, pois os estados estão praticamente quebrados. A reforma é necessária à União, aos estados e municípios, disse. Temer ainda afirmou que a reforma é quase uma consequência do teto dos gastos públicos. Meirelles, que também discursou no evento, disse que a sistemática atual da Previdência é insustentável e que o tema, após a aprovação da PEC do teto dos gastos, é próximo passo. Previsão do tempo para Itapeva nesta quarta-feira. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28 e mínima de 19 graus. Direto agora de Itararé, André Martins com a coluna Economia Real. Hoje ele vai falar sobre cheque especial. Vamos lá. Juros do cheque especial caem para 13,56% após 9 meses de alta, diz Procon. Os juros do cheque especial, o limite extra da conta corrente no banco, caíram em novembro, após 9 meses seguidos de alta, segundo pesquisa da Fundação Procon São Paulo, divulgada nesta terça-feira. A taxa média foi de 13,56% ao mês, inferior aos 13,72% registrados em outubro. No empréstimo pessoal, a taxa média dos bancos pesquisados caiu de 7,05% para 6,51% ao mês. Esses são números médios e podem variar para cada situação específica, porque os bancos oferecem taxas diferentes de acordo com o plano contratado pelo cliente e a relação entre eles. Quem tem mais dinheiro no banco, logicamente, paga menos taxas. Quais os cuidados que se deve ter ao contratar o empréstimo? Segundo especialistas do Procon, o consumidor deve tomar alguns cuidados ao contratar um empréstimo. Veja as dicas. Analise a real necessidade de crédito, antes de comprometer seu orçamento. Utilize o cheque especial somente em situações emergenciais e de curto prazo. Se puder, escolha linha de crédito mais baratas, como crédito com desconto em folha, aquele conhecido empréstimo consignado. Evite empréstimos de longo prazo, que embutem custos maiores. Não assine nenhum contrato sem antes estar ciente de todos os custos envolvidos na contratação desse crédito. O que podemos dizer sobre o juro do cheque especial? Depois do cartão de crédito, o juro do cheque especial é o maior juro que um ser humano possa pagar na sua vida. 13,5% ao mês é muito juro demais. As pessoas têm que ter em mente que, por mais que tenha caído de 13,72% para 13,56% ao mês, isso não quer dizer nada. O salário nosso do brasileiro não cresce na mesma proporção de um ano para outro. A inflação, por ano, dá muito menos do que essa taxa de juros que está colocada ao mês. Nós não temos, uma pessoa ela não tem um aumento de renda de 15% por mês. Ninguém consegue isto.
E uma taxa de juros de 13,56% quer dizer que a tua dívida está aumentando 13,56% ao mês. Então entrar no cheque especial é uma grande fria que a pessoa acaba entrando na sua vida. Lógico que no momento de emergência é necessário às vezes se utilizar um cheque especial. Mas a pessoa deve ter em conta que deve sair dele rapidamente, o mais rápido possível. Porque se acumular 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses pagando um juro desse, você não vai sair mais dessa situação. Então, antes de entrar, por mais que esteja com problema, analise friamente. Toda a ação financeira você deve analisar friamente. Nunca compre, nunca empreste com o coração, com a emoção. Empreste com a razão. Se não conseguir ter a frieza necessária, peça ajuda de um parente, peça ajuda de um administrador, de um contador, de um economista, para ajudá-lo a raciocinar sobre aquele empréstimo antes de você contraí-lo. Porque quando você entra numa dívida dessa, para sair é muito difícil. E às vezes o sacrifício que você vai ter que fazer, vai ter que vender um bem, vender uma casa, alguma coisa que ele sofra muito a perda desse bem, para poder quitar uma dívida dessas. Então pense bem, analise, se tiver que entrar, faça as contas antes de entrar numa dívida grande dessa. Primeiro analise como que você vai sair. Se você não souber, peça ajuda. Temos profissionais maravilhosos no mercado, competentes. Peça ajuda de fazer um planejamento, um projeto de como sair desta dívida. Talvez a curto prazo ou a longo prazo, mas você tem que ter um programa de como sair dela antes de você entrar. Porque se você entrar de qualquer jeito, para sair vai ser muito difícil. E talvez as pessoas que estão acostumadas a viver anos e anos na negociação do cartão de crédito, pagando juros do cartão, pagando juros do cheque especial, às vezes perdem anos, 5, 10, 15 anos de suas vidas atrelados a esse tipo de dívida, sendo que seriam anos que poderiam estar crescendo economicamente, financeiramente, e não conseguem por causa de um juro que pagam assim. Então, por mais que tenha colocado aqui que o juro está baixando, 13,56%, faz muito tempo que o juro de cheque especial não é abaixo de 10%. Muitos anos atrás era 5, 4, mas vai ser difícil voltar nessa faixa, ainda mais uma economia como o Brasil. Então, antes de entrar num juro desse, pense bem se realmente vale a pena. Muito obrigado, André. Até a próxima semana, se Deus quiser. Globo Esporte. Corinthians fica perto de acerto com Fagner. Contrato será de 2 anos. O Corinthians teve uma resposta positiva dos empresários de Wagner e está mais próximo de acertar a contratação do meia de 31 anos. Livre do vínculo com Tianjin Terra da China, o jogador curte as férias antecipadas dos Estados Unidos enquanto o acordo é costurado. Os valores estão praticamente acertados e o meia deve assinar contrato válido por 2 temporadas. O retorno de Wagner ao Brasil está previsto para o próximo sábado. Dessa maneira, exames médicos só seriam realizados semana que vem. Nos últimos dias, o jogador foi alvo de sondagens dos clubes da Arábia Saudita, onde ele atuou em 2007, pelo Al-Hilal. Pai de 2 meninos de 5 e 7 anos, Wagner tem como prioridade voltar a jogar no Brasil. Por isso, as possibilidades árabes foram descartadas. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser.